13, do 818 ao 839. Como eu te disse, a fiança difere de uma garantia real, porque a garantia real ali é a hipoteca, o penhor, a anticrese, e nós temos aqui a garantia pessoal, uma caução fidejussória. Olha lá, garantia fidejussória, em que em terceiro, fiador, passa a garantir pessoalmente perante o credor a dívida do devedor com seu patrimônio, tendo dessa forma uma responsabilidade sem débito, tá? Que eu falei, é o Haftung sem o Schuld, gente, tá? É o Haftung sem o Schuld. Show? Então, ó, Haftung sem o Schuld. Né? Responsabilidade, Haftung sem o débito, o Schuld. Bom, natureza jurídica, gente. Conforme regra geral, o contrato de fiança é um contrato por si só, um contrato gratuito. Trata-se de um contrato por si só, um contrato gratuito, tá? Mas existe a fiança bancária, por exemplo, ou o seguro-fiança prestado por seguradoras. Nesse caso, ele tem a característica de onerosidade, inclusive incide o Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Inclusive, incide o Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Então, ali, ó, fiquem atentos, é um tema da hora para cair para vocês, tá? Então, como regra geral, gratuito, mas se for oneroso, como no caso da fiança bancária, eu aplico as regras do CDC. É um contrato consensual, tá? Ele tem que ter a vontade entre as partes. É um contrato formal, ele só admite a formalidade escrita. Ele só admite a formalidade escrita. Tudo bem? Beleza. Tá? É um contrato aí não solene, não há necessidade de escritura pública. Não há necessidade de escritura pública. Então, é um ponto aí para você analisar. Um tema legal. Show. Tudo bem? E aqui, necessidade de você observar, tá? Que é uma obrigação acessória, e aí a gente aplica o princípio da gravitação jurídica, que o acessório seguirá o principal, perfeito? Contrato tipificado e também fiduciário, que ele é baseado na fidúcia, no acordo aí de confiança entre as partes, tá? Agora, olha só, eu faço uma primeira pergunta para você. Eu posso ter uma fiança de uma dívida futura ou uma dívida mesmo ilíquida? Eu posso sim, e o artigo 821 destaca isso. Sim, é possível haver a fiança de uma dívida futura ou mesmo ilíquida. Então, ó, você tem aí dívidas futuras, artigo 821, tema importante para você. Outro tema que a gente pode destacar é que a fiança ela pode ser tanto total como parcial. Eu posso estar garantindo a totalidade ou parte. Então, garantindo a totalidade ou parte. A fiança pode ser total ou poderá ser parcial, tá? Então, aqui a gente também fala sobre esse ponto, tudo bem? Sobre a totalidade, tá? Ou ela pode ser aí parcial. Um dos temas que mais caem, sem dúvida, é o chamado benefício de ordem na fiança. O assunto está estabelecido lá no artigo 827 do Código Civil. Mas o que seria o benefício de ordem na fiança, Cristiano? Se isso cair na minha prova, como é que eu respondo? O fiador ele tem esse direito estabelecido em lei, o chamado benefício de ordem. O que ele diz? Olha, primeiro, num contrato de locação, por exemplo, primeiro executa os bens do locatário e depois executa os meus bens. Primeiro executa os bens do locatário e depois executa os meus bens. Esse é o chamado benefício de ordem. Esse é o chamado benefício de ordem. Primeiro executa os bens do locatário, né? E depois executa os meus. O artigo 827, deixa eu pegar aqui meu código,
o 827. Deixa eu abrir aqui para ler junto com vocês. Momento leitura. 827. Ele fala sobre o tema. O fiador demandado pelo pagamento da dívida tem direito a exigir até a contestação da lide que sejam primeiro executados os bens do devedor. Mas o parágrafo único ele indica que o fiador que alegar esse benefício de ordem deve nomear bens do devedor, cito, no mesmo município, livres e desembaraçados quanto baixem para solver o débito. É o benefício de ordem ou de execução. Só que em ato contínuo, no artigo seguinte, 828, logo de cara ele diz assim, não aproveita esse direito. Não aproveita este direito. E aí a lei diz assim claramente. Número 1, se o fiador o renunciou expressamente. Então você está querendo me dizer, Cris, que o fiador ele pode abrir mão do chamado benefício de ordem? Pode. O fiador poderá abrir mão do chamado benefício de ordem. O fiador poderá abrir mão do chamado benefício de ordem. Ok? Segundo, e desde que um contrato seja um contrato paritário, gente. O contrato, ele deverá ser um contrato paritário. Aquele contrato que na sua apostila a gente colocou, que as partes estão em pé de igualdade, em comum acordo. O que difere, com certeza, de um contrato de adesão, que é aquele que você pega carona lá no artigo 54 do CDC. O contrato de adesão é aquele autorizado pela autoridade competente ou que as cláusulas são predispostas por uma das partes. Então, o contrato de adesão é aquele autorizado por uma autoridade competente ou que as cláusulas são predispostas por uma das partes. Esse é tido o contrato de adesão. Então, quando inserido o afastamento de benefício de ordem frente a um contrato de adesão, a doutrina e a jurisprudência vêm respondendo no seguinte sentido: olha, tudo bem, quer afastar o benefício de ordem? Sim. Isso vai ter aplicabilidade diante de um contrato paritário. E até a lei assim fundamenta. Mas se mencionado frente a um contrato de adesão, aí vale a pena você colocar lá no 828, o vide 424. Por quê? Porque lá no artigo 424 do Código Civil, tá? É dito o seguinte, vamos lá no 424, vamos dar uma voada, uma retornada lá no 424. A gente já estudou ele, o 424 do Código Civil. Ele diz assim, nos contratos de adesão, são nulas as cláusulas que estipulem a renúncia antecipada do aderente a direito ou resultante da natureza do negócio. Tá? Tem enunciados do Conselho de Justiça Federal nesse sentido. Então, toda vez que a parte abre mão de um direito dela, estabelecido em lei, frente a um contrato de adesão, a cláusula que está presente e renunciando esse direito da parte diante desse contrato de adesão, ela será nula de pleno direito. Eu não quero dizer que contrato de adesão é um contrato nulo de pleno direito, pelo amor de Deus, gente. Contrato de adesão não é um contrato nulo de pleno direito, é um contrato de massa, a gente precisa desse tipo de contrato. Só que nessa hipótese, tá? É preciso que a gente saiba aí destacar essa questão. Beleza? Tranquilo, gente? Tá? Então, ó, esse é um tema aí que a gente pode destacar para vocês, tá? Bom, outro tema importante no contrato de fiança é a desoneração do fiador. Que aí você pode fazer uma remissão para o artigo 40 da Lei 8.245, tá? E o artigo 835 do Código Civil. Dá uma olhada lá, coloca aí, vide, lá no artigo 40 do Código Civil, você vai fazer uma remissão para o artigo 40 da Lei 8.245, você vai fazer uma remissão para o artigo 835 do Código Civil, porque enquanto o Código de Defesa do Consumidor, o Código Civil fala em 60 dias para desoneração, o Código Civil fala aí em quanto tempo, gente? O Código Civil fala em 60 dias, tá? O Código Civil fala em 60 dias. Então, um ponto aí legal também para cair. É um ponto bacana. Tudo bem? Beleza? O 835 aí
a exoneração da fiança, tá? Tema aí que vale a pena. Outro ponto que vale a pena ser destacado é a súmula, como eu te disse, 549 do STJ, 549 do STJ, que fala da possível, válida penhora de bem de família pertencente a fiador no contrato de locação. Ela é válida, a penhora. Também é válido destacar aqui no estudo de vocês a súmula, tá? A súmula de número 332. Também do STJ. O que diz essa súmula, Cris? A fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica a ineficácia total da garantia. Então, é outro ponto aí que vale destacar para vocês, tá? Beleza? Então, esse é um assunto relevante que vale a pena destacar. E lembrando, gente, que fiança não se confunde com aval. O aval difere da fiança. Por quê, gente? Porque o aval, tá? O aval é uma obrigação cambial. Obrigação cambial. Tudo bem? Beleza? Tá? E lembrando que no aval ocorre solidariedade. Solidariedade, tá? Entre o avalista e o devedor principal. O que difere na fiança, porque na fiança a gente tem o chamado benefício de ordem, a não ser que a solidariedade ela tenha sido pactuada. Então tem que diferenciar também o aval da fiança. Show?